Boa noite, sejam muito bem-vindos a um clube do livro muito especial, que é uma das minhas histórias favoritas de todas as histórias do mundo. Caralho, Laís, tem o Anonymous ali atrás, ele vai te hackear, meu Deus do céu. Eu vou falar sobre a origem dessa máscara também, hoje, que é comumente conhecida como hoje a Máscara dos Anônimos, mas eu vou falar de onde é que eles tiraram isso. Isso aí não é deles, não. Hoje nós vamos falar sobre a história de V de Vingança, um dos clássicos, um dos quadrinhos mais famosos do mundo e um dos clássicos de Alan Moore. A minha versão que eu tenho aqui, ela é totalmente em inglês, porque ela foi uma versão especial que a Panini distribuiu junto com a máscara. Aquelas máscaras que vocês estão vendo ali atrás, ela vem numa caixa toda bonita, junto com esse quadrinhos aqui, essa graphic novel. E, gente, é enorme. Deixa eu ver se eu consigo. Ela não é uma revista, ó. Ela é realmente um livro. Olha o tamanho dela. Ela é um livro, porque, na verdade, eu vou falar agora sobre como é que ela foi lançada, mas ela foi lançada em várias edições, e essa aqui é o volume único, por isso que ela é desse tamanho. Essa série de quadrinhos tem como gênero anarquismo, mistério e com anti-herói. Anti-herói é aquele protagonista que não apresenta as mesmas virtudes que geralmente o herói teria. Não é fácil identificar ele como 100% certo na história, porque ele costuma tentar atingir seus objetivos com ações que muitas vezes não são altruístas. Mesmo assim, conseguem conquistar a atenção e o carinho do público, sendo apoiados mesmo utilizando de artimanhas duvidosas. E este é a história do nosso querido e amado Justiceiro. V de Vingança é uma série de quadrinhos escrita por Alan Moore e desenhada quase inteiramente por David Lloyd. Originalmente foi publicada em 1982 em preto e branco por uma editora britânica chamada Warrior e possuía 6 partes. Na primeira edição, ela não havia sido finalizada, porém a série foi apoiada pela DC Comics, assim ela foi finalizada e publicada em cores. Depois ela foi republicada nos Estados Unidos pela Vertigo e no Reino Unido pela Titan Books. V de Vingança chegou ao Brasil em 1989, em 5 edições coloridas, publicadas pela editora Globo. Ela teve outra edição publicada em preto e branco pela editora Via Letera e em 2006 a história foi republicada em uma de suas edições mais vendidas, a edição especial da Panini, em um volume único e colorido, contendo também material extra, como a máscara de Guy Fawkes. Depois, em 2012, atendendo a pedido dos fãs, a Panini relançou essa edição que também acabou sendo um sucesso de vendas. E é essa edição que eu tenho. Eu tenho o volume único. Até eu não sei se ainda é possível encontrar no Brasil as versões separadas. Eu acredito que a versão mais vendida ainda é essa volume único, porque é mais fácil, né? Você querendo ou não, já que você não tem que esperar sair as continuações, você vai lá, paga o valor integral, consegue um volume único todo bonitinho aqui, que é um livro de grande, e não precisa ficar guardando várias revistas, né? A história se situa em um universo distópico que, após uma guerra nuclear, um regime totalitarista assume o governo de Londres. Este regime assemelha-se diretamente ao nazismo, pois apresenta o mesmo controle de mídia, toques de recolher, vigia cada passo de todos os cidadãos, cria uma polícia secreta que age por debaixo dos panos, a comando direto do governo, e ainda criam campos de concentração para minorias sociais. Para ser enviado para lá, bastava você falar mal publicamente do governo, defender qualquer ideia contrária das autoridades, fazer parte de uma classe social menos favorecida ou apenas ter uma orientação sexual diferente da considerada padrão. A história possui como protagonista o sobrevivente de um desses campos, apenas conhecido como V, que busca justiça pelos crimes cometidos para com ele e para com outras centenas de pessoas que foram torturadas nos campos de concentração, de várias formas, uma pior que a outra. A maioria não sobrevivia aos testes clínicos e torturas, e após a queda dos campos, os raros sobreviventes não duravam muito tempo ou ficavam com sequelas monstruosas. Também conhecemos a personagem Eve, uma jovem que perdeu seus pais na guerra e tenta ganhar a vida no meio daquele caos totalitário, vivendo à mercê do medo constante, assim como o resto da população. A busca por vingança por V só é iniciada após a destruição dos campos de concentração, quando a população, ainda assustada e controlada pelo governo, tenta esquecer os horrores do passado, achando que a melhor solução é fingir que nunca aconteceu, o que para V é algo impossível e imperdoável.
V, dotado de uma vasta gama de habilidades e recursos, cria um plano detalhado e teatral para derrubar o governo e devolver o poder ao povo, utilizando como um de seus lemas uma das frases que hoje é considerada símbolo de resistência política e social. O povo não deve temer o governo é que deve temer o seu povo. E é de lá que as pessoas tiram essa frase, gente. Isso aí tá parecendo a União Soviética também. Assim, ó, ele baseou em regimes totalitários, mais especificamente no nazismo. Mas tu vai conseguir ver várias semelhanças a qualquer outra ditadura ou regime totalitário que aconteceu na história. Às vezes eu tenho a impressão que esse livro levemente inspirado em 1884 de George Orwell. Sim, a inspiração dele nessa parte do George foi daquela parte que o George fala sobre o controle da mídia, sabe? Tem uma parte no livro do George que ele fala muito sobre o controle da mídia. Aí tem umas cenas que ele descreve de tipo televisões gigantescas com hologramas da cara do governante falando com as pessoas e mandando nelas. Isso aparece muito no filme e na história do V de Vingança, e ele se baseou, né, tirou inspiração de um dos livros do George que ele fala sobre a mídia, e ele fala que isso aconteceria se o governo controlasse a mídia. 1974 é quase uma representação da China hoje. A vida imita a arte. E com toda a certeza, nada, não importa o quão fantástico e quanto surreal que existe na arte não algum dia representou alguma coisa da nossa vida real. Nada. O conceito de anarquismo é amplamente comentado na obra, principalmente por defender a ideologia política que se opõe a qualquer tipo de hierarquia ou dominação política, social, econômica ou cultural. Os anarquistas têm como alvo o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado, muitas vezes tendo que recorrer à violência para atingir seus objetivos. Algumas dessas oposições são defendidas durante a luta de Vi, que busca tirar o poder do Estado, da Igreja e da mídia e devolver às mãos do povo, para que cada um possa decidir o seu futuro e a sua vida. Ele acaba também recorrendo a atos de violência e caos para espalhar a sua mensagem. Isso é muito falado na obra, gente, tipo, o tempo todo nessa obra original. No filme até não parece tanto, e eu vou explicar o porquê que não parece tanto depois. Essa é uma das grandes diferenças. Na obra original, o V é totalmente anarquista. Ele não tem tanto coração como aparece no filme. E isso é o que o Alan Moore realmente quis fazer. Ele quis mostrar um anarquista contra o governo totalitarista. Ele quis fazer esse choque de realidade que funcionou muito bem na obra dele. Por isso que às vezes as pessoas acham que o V é simplesmente um herói e não um anti-herói. Porque o V parece que ele não quer machucar inocentes. Só que na história original, ele tá um pouco se lixando. Ele quer alcançar o objetivo dele, ele quer implementar a ideia dele. Claro, ele não que ele vá matar alguém porque ele quer, mas se acabar morrendo alguém, fazer o quê, né? Citou que o Alan Moore não quis ser creditado no filme, essa é um assunto pra daqui a pouco. Que essa, quando eu for comparar o filme com a obra, eu vou citar o porquê, eu vou falar um pouco sobre o próprio Alan Moore. Mas sim, tá aqui também. O filme é mais romantizado, com toda certeza. Ele é mais leve, né? Para criar a história, Alan Moore usou pessoas e acontecimentos reais como inspiração, como o regime nazista e suas operações de guerra, os testes clínicos e assassinatos que eram cometidos nos horrendos campos de concentração e o controle total da mídia da população. Assim como na vida real, em V de Vingança, as pessoas eram presas nas ruas ou arrastadas de suas casas e levadas para interrogatório mesmo sem acusação nenhuma. Várias eram mortas ali mesmo, e outras eram enviadas para os campos de concentração, onde o seu destino seria ainda pior que a morte. E pior, não havia nada e ninguém que pudesse impedir isso, pois o povo estava amedrontado e o órgão de maior poder era a força militar. O próprio nome do maior vilão da história, Adam Sutler, foi baseado no nome Adolf Hitler, assim como seu discurso cheio de paixão que era capaz de entrar na cabeça das pessoas e controlá-las pelo medo. Mas um fator que era forte era a forte perseguição contra pessoas homossexuais, como a Valerie da história de V de Vingança, que é presa e torturada por morar e ter um relacionamento com outra mulher. Este tipo de prisão era muito comum durante o regime nazista também. É uma pena que V guardou um ressentimento enorme, ficou preso em um nível de consciência baixo, intolerância e destruiu a sua humanidade e a si mesmo no processo. Pode-se dizer que sim, estressado, mas a história, pelo menos essa história, ela nos explica o quanto é importante que as pessoas não sejam complacentes.
Por exemplo, assim, ó, eu perdoei, mas eu não esqueci. Tem uma grande diferença entre você perdoar e você esquecer. Por exemplo, na situação, se nós tivéssemos num mundo em que, acabou a guerra, mas tá tudo bem agora. Todo mundo que foi responsável tá pagando pelos seus erros, tá na prisão. As pessoas que sofreram estão sendo apoiadas, elas estão recebendo apoio da população e do governo. Se tivesse tudo bem depois da guerra, seria mais fácil você perdoar, esquecer e bola pra frente, superar aquilo lá. Mas não foi o que aconteceu na história de V. Depois que aconteceu todo esse pandemônio e a queda dos campos de concentração, os criminosos ainda continuavam no poder como o governo totalitário. Todo mundo tinha esquecido das pessoas que tinham morrido nos campos de concentração. Ninguém tava ligando pro que aconteceu e a população tava tão amedrontada pelo governo que não tinha coragem de fazer nada a respeito. Então, tipo, precisou que alguém, pelo menos uma pessoa, que fosse capaz de toda essa revolta fazer algo. Porque não tem como a gente simplesmente esquecer se não houve algum tipo de retribuição, de conforto. Se você parar pra pensar, soldados de tropas especiais jamais voltam a ser sentimentais. Ou eles podem se arrepender. Rodrigo, já tem casos, por exemplo, o próprio nazismo. Tem biografias de soldados, de carcereiros. Tem depoimentos em livros sobre o nazismo de carcereiros que eles nunca conseguiram se recuperar depois que eles caiu a ficha do que eles tinham feito. Não tô falando que isso é o caso de todos eles, tô falando dos que eu li. Tinha depoimentos do caso, a gente tava num torpor tão grande e achando que a gente tava tão certo, tão poderoso, que quando me caiu a ficha do que eu estava fazendo, era tarde demais. Teve muitos guardas que se mataram, eles não aguentaram a culpa do que eles fizeram. Assim como tiveram muitos guardas que até hoje estão com trauma, eles não conseguiram superar tudo isso, têm uma vida de merda, mas estão vivos ainda. E também tiveram aqueles guardas que não estão nem aí. Eles ainda acham até hoje que eles estavam certos em fazer isso, ou eles usam muito aquela desculpa que muita gente usa: eu só estava seguindo as regras, tava na lei, eu achei que tava certo porque tava na lei. Tá, mas você tava atirando em pessoas inocentes, mas tava na lei, me mandaram fazer. Entendeu? Como se isso fosse desculpa para você fazer uma maldade. Outro acontecimento utilizado como base para a história foi a conspiração da pólvora. A conspiração da traição da pólvora, ou a traição jesuíta, ocorreu em 1605 e foi uma tentativa de assassinato contra o rei Jaime VI da Escócia, arquitetada por um grupo provinciano de católicos ingleses liderados por Robert Catesby. O grupo planejava explodir a Câmara de Londres durante a cerimônia de abertura do parlamento marcada para 5 de novembro daquele mesmo ano. A ideia era causar uma grande revolta com este ato e incentivar outros defensores da mesma ideia a juntarem-se aos protestos. O que engatilhou essa revolta foi a falta de tolerância religiosa mantida pelo rei Jaime. Catesby tinha esperança de que o rei assumisse uma postura mais flexível sobre as leis que asseguravam direitos iguais a católicos e protestantes, mas isso nunca aconteceu. Então, Catesby reuniu um grupo de pessoas que partilhavam da mesma crença para fazer algo a respeito. Cerca de 13 pessoas participaram da construção e execução do plano. Uma delas era Guy Fawkes, um ex-militar especialista em explosivos. Seu trabalho seria montar e garantir a explosão dos barris de pólvora abaixo da casa dos lordes do parlamento. 36 barris cheios de pólvora prontos para explodir na data marcada e sendo vigiados por Fawkes. Como muitos inocentes poderiam morrer com este atentado, o grupo passou a enviar cartas para algumas famílias a respeito de um certo perigo que elas poderiam correr e avisando para ficarem longe daquela área por alguns dias. Mesmo essas pessoas sendo de confiança, uma das cartas acabou sendo enviada anonimamente para o governo, chegando nas mãos do rei, que imediatamente ordenou uma inspeção geral nas proximidades. Então, alguma dessas famílias traiu o movimento. Guy Fawkes foi encontrado junto com seus barris de pólvora e levado sob custódia. Assim que os demais membros do grupo ficaram sabendo, vários fugiram, alguns foram encontrados e outros tentaram atacar certos lords como um último ato de bravura. A conspiração da pólvora não foi bem sucedida. Guy Fawkes, junto com outros conspiradores, foram mortos enforcados ou afogados, seguido por esquartejamento. Após esse acontecimento, Guy Fawkes e a conspiração se tornaram muito famosos por todo o país. Até mesmo criaram a Noite de Guy Fawkes, ou a Noite das Fogueiras, né? Onde pintavam máscaras que representavam o rosto do Fawkes e as queimavam como forma de humilhação para os conspiradores.
Essa festividade continua ocorrendo até hoje em algumas partes do país, mas agora tem um significado diferente para certa parte da população. Hoje, o festival divide-se entre aqueles que ainda utilizam as máscaras como zombarias, mas há outros que as utilizam como símbolo de resistência política. E esta é a máscara que V utiliza como sua marca registrada na história, tendo também um plano quase igual aos conspiradores da pólvora: explodir o parlamento como forma de protesto a um governo intolerante e abusivo. Mas essa é apenas a ponta do gigantesco plano de V, que ainda consiste em vários assassinatos de pessoas importantes responsáveis por atos cruéis dentro do regime do governo. E, acima de tudo, levar a mensagem de liberdade e coragem ao povo. Acredito eu que essa história da conspiração da pólvora, que não é uma obra literária, gente, ela realmente aconteceu. Ela foi a obra que mais inspirou, porque obviamente ele tá usando a máscara que representa, quer dizer, de uma maneira caricata, é claro, que representa o Guy Fawkes. Então essa máscara não é nem original dessa história, mas a ideia da máscara de Guy Fawkes já é utilizada há mais de 400 anos, deixa eu ver, dá mais de 400 anos lá na França. Então, essa máscara não é dos Anônimos, gente. Os Anônimos se baseou nesse carinha aqui, que é um anarquista que luta contra o governo e regime totalitário. Eles se basearam nele para poder utilizar. Por isso que eles usam... Eu vou falar um pouco dos Anônimos depois, mas é basicamente por isso que eles utilizam essa máscara, porque representa a luta contra um governo ou contra grandes corporações que têm muito poder. Por mais que o V seja um anarquista, ele é muito metódico e extremamente inteligente. E ele não age como uma pessoa traumatizada. Tanto que o plano dele dura mais de 20 anos. Ele não sai lá, se liberta e sai matando todo mundo e tal. Ele espera mais de 20 anos bolando um plano seguido pela lógica e pela razão. E sim, motivado por uma vingança. Por isso que o nome é V for Vendetta, que é V de vingança. Porque sim, a maior motivação dele é a vingança, continua sendo. Por isso que ele é um anti-herói, porque ele quer atingir o objetivo dele, só que por meios que não sejam tão virtuosos, entendeu? Por ser uma vingança. Ele não age como uma pessoa traumatizada, desesperada em momento nenhum. Tanto que ele poderia, pelas artimanhas que ele consegue fazer, pelo combate que ele consegue ter e pelo acesso aos recursos que ele tem, ele poderia tranquilamente assassinar todo mundo que ele quer matar e simplesmente ir embora, sabe, da bandinha no shopping. Mas não, ele tem todo um trabalho pra fazer um plano completamente teatral que demorou mais de 20 anos pra ser concluído. É muito fácil, gente, a gente achar que a gente faria algo agora. Por exemplo, eu nunca passei por um campo de concentração. Eu não sei o que é isso. Eu não sei que tipo de trauma ou que tipo de Laís eu sairia de lá. Eu não sei se eu ainda teria essa razão que eu tenho hoje. Eu não sei se eu simplesmente enlouqueceria. Eu não sei se eu me mataria. Eu não sei se eu teria que ser internado num manicômio. Eu não sei se eu internalizaria tanto as coisas que eu não teria mais sentimento nenhum e viraria um vegetal. A gente não tem como saber. A gente pode, tipo, hoje, nessa situação, eu acho que eu faria tal coisa. Só que a gente tem que pensar também que o V passou por experiências que as pessoas passavam em campos de concentração, gente. Não são só torturas para testes clínicos, testes de armas biológicas ou simplesmente testes científicos que os caras querem fazer com você. Eles também te machucavam e te deixavam sem comer e sem conseguir fazer nada por puro prazer. Então assim, não tem como eu saber exatamente o que eu faria. É capaz que eu virasse um V de vingança também, entendeu? Porque olha os horrores que ele passou. Nós estamos olhando a situação com olhos de quem tá de fora. Agora, quando você passa por uma situação, você tem outra visão. Então, eu não sei o que eu faria. Sinceramente, eu não sei o que eu faria se eu tivesse na pele do V. Eu acho até que eu não teria tanta paciência quanto ele. Eu provavelmente mataria todo mundo só. Também é baseado na conspiração da pólvora, aquela famosa frase que o V diz: Remember, remember, the 5th of November. Ela vem de uma rima criada logo após a queda da conspiração, que dizia o seguinte como tradução livre. Tradução livre, tá, gente? Relembrem, relembrem. O 5 de novembro, a traição e conspiração da pólvora. Não sei de nenhuma razão para que a traição da pólvora algum dia seja esquecida. A pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. Guy Fawkes, esta era sua intenção, explodir o rei e o parlamento.
3 montes de barris de pólvora abaixo para derrubar a pobre Inglaterra. Pela providência divina foi capturado, com uma lanterna escura e um fósforo. Hallo, boys, façam os sinos tocar. Hallo, boys, Deus salve o rei. Ip, ip, urra. Uma migalha de pão para alimentar um papa, uma fatia de queijo para sufocar ele, uma taça de cerveja para lavá-lo, um feixe de varas para queimá-lo. Queime-o em um banho de alcatrão, queime-o como uma estrela brilhante, queimar o seu corpo a partir de sua cabeça. Então vamos dizer, o papa está morto. Ip, ip, urra. Dá pra saber por que eles não cantam muito essa parte, né? Para vocês terem ideia do quanto a Conspiração da Pólvora e Guy Fawkes inspiraram obras literárias, cinematográficas e outras, a referência aparece até em Harry Potter, na cena da Pedra Filosofal, em que 2 apresentadores de televisão anunciam uma estranha chuva de estrelas no céu de Londres. Para explicá-la, dizem que é provavelmente devido às festividades das Noites das Fogueiras. Também existe a ideia de que a Fênix da história dos bruxos se chama Fawkes não somente pela referência aos contos da Fênix, que renasce das cinzas, mas também a Guy Fawkes, que se tornou símbolo de renascimento cultural, social e político da Inglaterra. Dizendo assim que a Fawkes de Harry Potter representa a esperança, renascimento e luta por justiça. Outra referência direta a Fawkes está no famoso anime One Piece, que já foi confirmada pelo seu criador, Eiichiro Oda. O personagem chamado Dracula Mihawk tem a fisionomia e nomes baseados em Fawkes. E no jogo Fallout 3, um dos personagens se chama Fawkes, e quando questionado o porquê do nome, ele responde: "Este nome pertenceu a quem lutou e morreu por aquilo que acreditava." Eu poderia ficar aqui só listando as homenagens e referência a Guy Fawkes que ele trouxe pro mundo, né? Mas o nosso foco hoje é o V de Vingança. Na questão do V, a batalha dele não era nem com ele mesmo, porque por mais que ele fosse uma pessoa que talvez carregasse um trauma ou que carregasse uma vingança, ele não tava nem aí pra ele. Tanto que ele não tinha nenhum apreço, por exemplo, ele só se mantinha vivo pra esse objetivo. Ele não tinha nenhum medo, por exemplo, de botar a segurança dele em risco. Porque ele estava vivendo por um objetivo, entende? Então essa luta interna podia até existir, acredito que existia. Só que não era uma coisa do tipo que eu acredito que ele perdesse muito tempo dele, não. Porque ele estava tão focado nessa ideia, nesse objetivo dele, que não fazia sentido ele perder tempo com esse conflito, sabe? Ele tinha uma motivação intrínseca. Nesses casos, o conflito interno é quase zero. Nós, os humanos normais, para funcionar nesse esquema, dá um trabalho enorme. Haja consciência e desenvolvimento interno e externo, sim, estressado. A construção do personagem V nessa história, ela é muito boa. Ela é tão boa que te faz pensar que talvez no final ele conseguiu, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? No final ele conseguiu o objetivo dele, que era não ser considerado uma pessoa. Ele foi evoluindo, 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 até se tornar a própria personificação da própria ideia. Pra você ter noção do quão bem construído ele é nessa obra. No filme também, mas não é tão bem citado isso. Mas a cena no filme em que ele diz aos soldados: a esperança de vocês é que após o descarregamento de suas armas é que eu esteja morto. Mais ou menos isso foi uma representação do que você acabou de falar. Pode ser que sim. Na verdade, todas as falas do filme foram muito bem adaptadas. Algumas são bem parecidas com o que ele fala no livro. A inspiração para V de Vingança também veio de outras obras literárias. Uma delas foi O Conde de Monte Cristo, de 1844, que conta a história de Edmond Dantès, o herói trágico que é preso injustamente e após anos de cárcere consegue fugir e inicia um plano de vingança contra seus incriminadores. O Conde de Monte Cristo, juntamente com Os Três Mosqueteiros, são consideradas obras mais famosas e importantes de Alexandre Dumas, um grande escritor francês, sendo incluídas nas listas de livros mais vendidos de todos os tempos. Pode-se notar que Alan Moore se baseou na prisão injusta e na busca de vingança de Edmond Dantès, assim criando a base para a história que V traça em sua vida. Porém, em vez de vingança, o conceito de renascimento e justiça é mais amplo e profundo. V abandona seu passado e decide viver uma vingança, assim como Edmond. Porém, Edmond assume outra identidade, criando um personagem para viver em sociedade, um novo nome a qual responderia e criaria laços. Já o V não tenta se reentregar na sociedade e não tenta se passar por uma nova pessoa. Ele acaba virando uma espécie de fantasma,
que representa a luta contra o governo. Ninguém sabe do seu passado, seu nome real e nem mesmo como ele se parece, já que ele passa a história inteira escondido atrás da máscara. V renasce não como um homem, mas como uma luta. V se torna a personificação de uma ideia. Vixe, foi tudo do mesmo cara? Essas duas obras? Sim, Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo são do Alexandre Dumas. E realmente, essa inspiração do Conde de Monte Cristo é visível, porque assim como o V é injustiçado e preso no campo de concentração. O Edmond Dantès é injustiçado, ele é, se não me engano, acusado de um crime que ele não cometeu e ele é preso por vários anos e fica lá, mesmo sendo inocente. Depois ele consegue fugir dessa prisão e começa a elaborar um plano pra se vingar. É basicamente o que o V faz, né? Só que o V, a história dele é um pouquinho mais complicada, porque ele não fica preso apenas, ele é torturado, ele acontece experimentos, ele acaba até ficando deformado a aparência dele por causa desses experimentos. Por isso que é um dos motivos dele se esconder, né, nas máscaras. E essa é uma parada que eu queria que vocês prestassem atenção, que é o seguinte: por mais que ele sempre pegasse inspiração de obras que já existem, ou de acontecimentos que realmente já aconteceram, digamos assim, na vida real, ele sempre transporta pro mundo de V de Vingança de uma forma que funcione e dando um novo significado. Pro Edmond, ele tinha perseguido uma vingança dele, só que ele ainda se via como um ser humano, ele ainda queria estar em sociedade, ele só basicamente trocou o nome dele e foi lá viver arquitetando o plano dele, né? Mas ele viveu em sociedade, entendeu? Ele não tentou se desumanizar como o V fez. O V basicamente largou completamente a vida social que ele tinha. Ele não tem passado. Tanto que aí você vê que o V não tá tentando punir as pessoas pelo que eles fizeram contra ele, como se assim, ó, o homem que eu era no passado, eu vou vingar, vocês destruíram aquele homem. O V não tem apreço nenhum pelo passado dele. Ele quer vingança pelas pessoas ainda estarem no poder. E essa é a diferença do Edmond. Edmond quer punir os outros pelo que foi feito com ele no passado e pela pessoa que ele era no passado. Não tô falando que um é mais certo que o outro, tô falando que são motivações diferentes, entende? Aí então o V, na verdade, passa a não se considerar humano. Ele passa a se considerar basicamente um instrumento de vingança. Dá pra perceber durante a obra inteira que ele não tá vingando só ele. Outra obra famosa que serviu de inspiração foi O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, ou Leroux. Neste romance gótico, publicado em 1909, conhecemos Eric, um homem de aparência deformada que mora nos subterrâneos da Ópera de Paris. Eric era um gênio da música, mas por odiar a própria aparência e temer rejeição da sociedade, passa a viver escondido apenas escutando as peças teatrais e se aventurando sobre as centenas de passagens escondidas no grande teatro. As referências que estamos falando é justamente a da deformidade em seu rosto. Depois de inúmeros experimentos e torturas realizadas em V, seu rosto e corpo fica muito desfigurado, sendo esse um dos motivos pelo qual ele usa a máscara e também por ver tapar cada parte do seu corpo. Mas diferente de Eric, do Fantasma da Ópera, o V não apenas se esconde num disfarce por horror à própria aparência, mas também para fortalecer a crença de que ele não é um homem com nome e aparência identificável, mas sim uma ideia a ser defendida. Também há semelhança entre a relação de Eric e Christine, que são personagens do Fantasma da Ópera, para com a relação de Vi e de Ivy, aqui do V de Vingança. Eric se apaixona por Christine e a leva para o subterrâneo com esperança de que ela se apaixonasse por ele. Já V, do V de Vingança, leva Eve por um motivo semelhante, mas também com uma esperança ainda mais poderosa de que poderia forçá-la a perder seus medos, trabalhando seu trauma de infância com métodos nada ortodoxos. Porque ele se preocupa pela aparência se ele não quer ser uma pessoa física. É que assim, ó, Rodrigo, querendo ou não, aparência é sempre a primeira impressão que as pessoas têm. Antes de você escutar alguém, geralmente, né, você vai ver a pessoa de longe, antes da pessoa abrir a boca pra falar com você, você vai olhar pro rosto dela. Essa é a primeira impressão que você vai ter. Por que o V se tapava? Claro que ele tinha, digamos, aversão à monstruosidade que ele ficou depois dos experimentos científicos. Ele só começou a se importar com isso, de tipo assim, ó, não mostrar a aparência dele também pra Ivy. Porque ele acaba tendo ali uma relação com ela e tal. Então ele tem medo de ser, como é que eu posso dizer, rechaçado por ela.
Entendeu? É que nem o fantasma da ópera tem medo de ser rejeitado pela Christine. Só que no V não é só por isso. Ele não quer ser visto como uma criatura, um homem. Por isso que ele usa essa máscara aqui. Se vocês forem analisar a máscara, por mais que ela tenha um sorriso, ela não parece estar feliz. Porque apesar de você ver um sorriso aqui, você não consegue dizer que é essa pessoa que tá feliz. E é isso que o V de Vingança queria. Ele queria que as pessoas não vissem ele como uma pessoa, vissem como um símbolo. É como se ele fosse um fantasma. Se ele não usasse a cobertura, a máscara e tal, as pessoas viriam ele como um monstro. Isso seria pior pra ele. Porque as pessoas, por exemplo, você vê um justiceiro fazendo tal coisa, e ele é um monstro. As pessoas iriam logo rechaçar ele, iam comparar ele ao Quasimodo. Não iam apoiar ele por medo. Porque realmente a aparência dele era bem complicada, entende? Por isso mais que ele se tapava, porque ele não queria ser julgado pela aparência. Queria que as pessoas prestassem atenção no que ele tinha pra falar e mostrar, e não na aparência dele. Contudo, V de Vingança não foi o único a ter inspirações fortes para ser criado. Ele também acabou virando referência e inspiração para dezenas de outras obras, ideias, movimentos políticos e sociais. Hoje em dia, é bem fácil de encontrar qualquer pessoa do mundo inteiro usando a máscara de Guy Fawkes em protestos contra o governo ou grandes corporações. A maioria dessas pessoas não fazem ideia de que estão usando uma máscara de referência a um conspirador da pólvora, mas sim acham que aquela máscara pertence unicamente ao V e é só luta por justiça. Por um lado, isso é triste, porque a base para defender uma ideia é você conhecê-la. Se você usa uma máscara, mas não sabe a quem ela pertenceu, como tenha certeza de que o ideal que você está defendendo é exatamente como você imagina? Mas por outro lado, quem conhece a história sabe, V lutou pelos mesmos ideais que Guy Fawkes, executando até mesmo um dos seus planos que era explodir o parlamento. Então, pelo menos desta vez, a multidão usando a máscara de Guy Fawkes não está totalmente errada, apenas mal informada. É claro, isso se falando da grande massa que hoje utiliza a máscara. É óbvio que várias dessas pessoas conhecem a origem, principalmente na França, onde tudo isso começou. Isso não mostra a força que a obra V de Vingança teve na história dos países, pois é principalmente por influência dela que hoje milhares de pessoas utilizam essa máscara para lutar pelos seus ideais em protestos, reivindicações e até mesmo ataques. Um grande exemplo desses grupos que teve influência por V de Vingança foram os Anônimos, um grupo de pessoas unidas na internet com o plano inicial de utilizar das redes para organizar protestos, geralmente direcionados a grandes empresas ou ao governo. Essa ideia foi se espalhando e hoje não existe apenas um grupo Anonymous, mas sim vários espalhados pela internet e em locais de subcultura da internet. Já até foram realizados cyberataques e vazamento de informações por parte desses grupos, como suas identidades são preservadas por scripts na internet e pelas máscaras de folks quando eles participam de protestos, é quase impossível de rastrear os responsáveis pelos primeiros ataques, pois várias pessoas, mesmo não fazendo parte do grupo, utilizam a máscara para confundir autoridades, ou porque acham bonitinho também, né? E não são poucos os exemplos que V inspirou protestos pelo mundo inteiro. Houveram jovens egípcios que iniciaram a Revolução Egípcia de 2011 com base nos mesmos ideais. O movimento Occupy Wall Street dos Estados Unidos também utilizaram a máscara. Em 2012, a polícia de Dubai teve que proibir a pintura de rostos de Guy Fawkes nas paredes, porque jovens estavam utilizando a imagem como protesto político em todas as celebrações associadas ao Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos. Este ato foi considerado ilegal e punido pelo Estado. No Brasil, os protestos de 2013, conhecidos como manifestações de junho ou jornadas de junho, também foram caracterizados pela grande quantidade de pessoas utilizando máscaras e desenhos de V de Vingança. Tudo que é manifestação, gente, pelo mundo inteiro, sempre vai ter alguém utilizando máscaras ou desenhos ou frases do V de Vingança. Na história há muita aparição da letra V e do numeral romano que ela representa, o 5. Reparem, gente, se liga. Essa parte vocês vão ter que prestar muita atenção, porque é muito fácil se perder. Então prestem atenção para vocês não perderem a lógica. Reparem no nome Eve, que na verdade Eve se escreve E-V-E-V. Então, o nome E é a quinta letra do alfabeto. V é a quinta letra do alfabeto se o recitarmos de trás para frente. E Y é a 25ª letra do alfabeto. Em latim, o nome Eve significa saída V.
E V, o personagem V, percebe isso quando ele conhece a Eve na história. Ele identifica como um sinal de que a hora para o plano dele chegou, que a cadeia de eventos precisa começar a acontecer para que tudo seja perfeitamente executado, o que resultaria na própria morte de V como conclusão da última peça do quebra-cabeças. Por isso que quando ele conhece o personagem V, conhece a personagem Eve, ele reconhece o significado do nome latim dela e ele interpreta como um sinal de que agora vai começar a acontecer a cadeia de acontecimentos que ele, digamos, proporcionou e que vai resultar na morte dele. Por isso que se chama Saída V. É louco, gente, é louco. Isso aqui é só o início. Durante sua prisão no campo de concentração, V fica trancado na cela do número 5, a mesma cela que anos depois é representada para prender Eve. E essa cela é representada pelo numeral romano, que é um V, 5. A frase favorita de V, do personagem V, é: pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo. Que em latim fica vi, vere, veniversum, vivus, vici. 5 palavras com V. Todas as músicas que tocam no filme têm relação com o número 5, seja como aparecem ou citando um numeral no nome, como a música que o personagem V coloca para tocar na jukebox, que é a 5ª música da lista, ou quando V confronta Creed na estufa, onde está tocando a Sinfonia número 5 de Beethoven, cujas notas de abertura têm um padrão em ritmo que se assemelha com a letra V. E isso eles conseguiram adaptar muito bem pro filme, porque na obra, essa parada de V e 5 aparece em todos os lugares. No filme eles conseguiram fazer isso também, é incrível. Essa aqui é muito boa. Em uma das cenas, o grande relógio Big Ben aparece no plano de fundo, com o ponteiro das horas apontando para 11 horas e o ponteiro dos minutos apontando para o 1, formando um V. Quando o tempo é lido, ele mostra 11 e 5, outra referência ao 11 do 5, ou seja, 5 de novembro. Essa frase aí, vi, vere, veniversum, vivus, vici, vem de A Trágica História do Dr. Fausto, uma peça do teatro do Marlowe. Bom saber. Sim, e na verdade, o personagem V, ele é extremamente bem aculturado, digamos assim. Ele tem obras de artes pelo esconderijo dele que ele resgata, porque como o regime ditatorial do governo, ele é completamente assim, ó, totalitário de verdade. Eles até aprendem obra de artes, músicas e tal. E muito dessas obras o V vai lá recuperar. Aparece um pouco disso no filme também. Dentro do covil, digamos assim, do V, tem muitas obras de artes, tem pôsteres de filmes que foram banidos pelo governo, tem músicas que foram salvas tudo pelo V para não serem destruídas. Vertigo. Não, a Vertigo e a DC basicamente salvaram a história. A DC, na verdade, né? Porque a história não tinha sido concluída e as primeiras partes tinham sido publicadas em preto e branco. Aí a DC veio e disse: não, eu vou apoiar esse cara aí e vai ser essa história porque essa história é muito boa. Aí eles fizeram um acordo ali com o Alan Moore e com o David e eles fizeram então a publicação de mais outras versões e todas coloridas. Até que em preto e branco ia ficar bem estilizado. Não, ela ficou bem bonita, Marcos. Na verdade, eu não sei se tem no Brasil, mas lá pra fora tem essa versão em preto e branco, mas ela é uma versão como se fosse de colecionador. Ficou bem legal em preto e branco, mas a versão colorida, ela não dá essa imagem de felicidade, porque às vezes a gente acha que preto e branco é uma coisa mais sombria e cores são mais alegres. Porque se tu pode ver a coloração, não vai dar muito bem pra ver exatamente a cor, por causa da câmera, mas se vocês olharem os padrões de cores, não são muito coloridos. Eles têm cores padrões, entendeu? E essas cores não são tão alegres. Então, elas seguem bastante a ideia do livro de manter esse ar de mistério e sombrio, né? Então, não perdeu por ser colorido. Quando V conhece Eve, ele pronuncia um monólogo que contém mais de 48 palavras que começam com V, em um total de 52 letras Vs. E sim, gente, eu vou recitar o monólogo para vocês. Voa lá! À vista, um humilde veterano valdeviliano, apresentado vicariamente como ambos vítima e vilão,
pelas vicissitudes do destino. Essa visagem não era o verniz da vaidade, é ela vestígio da vox populi, agora vacante, vanecida, enquanto a voz vital da velha semelhança agora venera aquilo que uma vez verificaram. Entretanto, essa valorosa visitação de uma antiga vexação permanece vivificada, e há votado por vaporizar estes venais e virulentos verminados vanguardeiros vícios e favorecer a violentamente viciosa e voraciosa violação da abolição. O único veredito é a vingança, uma vendetta mantida votiva, não em vão, pelo valor e veracidade dos quais um dia deverão vindicar os vigilantes e os virtuosos. Verdadeiramente, esta vistiçoise da verbosidade vira mais verbosa e vis-a-vis uma introdução. Então, é minha boa honra conhecê-la, e você pode me chamar de V. Essa na verdade vai ser o meu perfil do Tinder agora. Alan Moore, o autor de V de Vingança, é especializado em criação de histórias em quadrinhos, tendo em sua lista sucessos como Watchmen, O Monstro do Pântano, Do Inferno e A Piada Mortal. Ele também é roteirista, contista, músico, cartunista, romancista. Seus romances publicados foram A Voz do Fogo e Jerusalém. Gente, deixa eu até aproveitar para mostrar o meu cosplay, para quem não viu. Eu fiz cosplay da Bárbara Gordon depois da história do Piada Mortal. Piada Mortal é uma das melhores histórias envolvendo o universo do Batman e foi feita por Alan Moore. Ó, isso aqui. Eu acho que o Watchmen e V de Vingança são as obras que mais me deixam de intrigada nos quadrinhos. Pra mim são as melhores. E Piada Mortal. Foram histórias assim que me marcaram bastante. Vamos falar um pouquinho sobre a adaptação agora, que o Estressado tinha comentado lá no início, falando um pouco sobre as diferenças dela. A grande adaptação para o cinema veio pelas mãos do produtor Joel Silver e pelas irmãs Wachowski, que escreveram o roteiro. Nos papéis principais estão Natalie Portman como Eve, Hugo Weaving como Vi, Stephen Rea, ou Rea, como Eric Finch, e John Hurt como o alto chanceler Adam Sutler. Alan Moore se opôs totalmente ao roteiro criado, dizendo que as adaptações feitas para deixar a história mais atual haviam estragado sua história. Ele afirma que seu tema de sua obra original era colocar dois extremos políticos, o fascismo e o anarquismo, um contra o outro, e disse que o filme reformulou essa ideia para tratar do neoconservadorismo contra o atual liberalismo. Por isso, ele se afastou de toda a produção do filme, negando-se a colocar seu nome nos créditos finais. É aquela velha história do autor que, mesmo sendo muito bom, mesmo, sabe, ele não aceita que a sua obra seja alterada, tão alterada, em algum tipo de adaptação. Eu até entendo ele, sabe? Porque, querendo ou não, por mais que a adaptação foi muito boa, o filme é absurdamente bom, mudou um pouco a mensagem original. Entende? Porque a ideia do Alan Moore era realmente jogar o V como anarquista. Anarquista mesmo, que não esse herói romantizado que apareceu no filme. Então, apesar de eu ter amado o filme demais, eu meio que concordo um pouco com ele e também discordo, porque não era pra... Eu acho que não era pra tanto ao ponto dele chegar a repudiar. Ele não gosta de nenhuma das suas adaptações. Eu acho que não teve nenhuma que ele falou, caraca, meu, isso aqui tá muito bom. Mas é que também o Alan Moore, ele é extremamente perfeccionista. Extremamente. Tem documentários dele que ele mostra como é a criação dele, pra vocês terem noção. Ele desenha, tipo, ele não é, digamos, ilustrador. Ele não faz as próprias HQs, pelo menos não as versões oficiais. Então ele desenha detalhadamente exatamente o que ele quer e manda pro cara e fala, faz assim. E se não sai do jeito que ele quer, ele manda fazer de novo. Então, tipo, uma coisa que ele é perfeccionista. Acho que não teve mesmo. Se não me engano, não teve nenhuma que ele elogiou. Teve umas que ele não xingou tanto, mas não teve nenhuma. Aquela lá do... Como é que eu acho que é a Liga Extraordinária? Nossa, ele não quis nem assistir. Pra vocês terem noção, ele repudiou aquilo e também não ficou legal. O filme é legal como obra, tipo assim, ó. Se você não souber a história original da Liga Extraordinária, você acha, legal, interessante esse filme. Agora, se você conhece a história original, aquele filme é muito mal feito. Ele é um maluco, cara. Ele tem aqueles negócios lá do Deus cobra Deus. Por isso que eu digo, o Alan Moore é outro tipo de artista. É aquele artista que não simplesmente tira a ideia dele de algum lugar e faz a história dele e fica faceiro porque fez uma história. Não,
O Alan Moore é um cara que, tipo assim, vive a história, veste a história. Por isso que funciona muito essas histórias profundas com ele, porque ele realmente bota o que ele acredita, o que ele vive nessas histórias assim. E por isso é um dos motivos dele ter ficado meio puto, porque romantizaram o V no filme. Quem for procurar essa obra, quando for comprar, vai pelo menos perguntar sobre o que é. Aí você vai falar, é sobre um anarquista que faz pá e tal. Aí tu vai ficar, essa história é muito forte pra mim. Não vou ler. Ok, você foi avisado sobre o que é. Agora o filme, quando eles querem vender bastante e querem que, por exemplo, passe em qualquer horário, ou querem que as pessoas não tenham medo de ver, eles dão uma romantizada, eles dão aquela... deixa um pouquinho mais leve, porque sabe que é mais fácil que as pessoas vão assistir. A mesma coisa, por exemplo, que fizeram com o Pica-Pau. Tinha redes que não queriam. Tinha rede de TV de várias partes do mundo que não queriam mais transmitir os desenhos do Pica-Pau, porque ele era retardado, insano e só fazia baixaria e pauleira na TV. Aí as pessoas falaram, não quero meus filhos assistindo isso, tá maluco? Aí fizeram esse outro Pica-Pau mais de boinha, que é realmente para os pais deixarem as crianças assistir, entende? O famoso Pica-Pau da cocaína, foi Pica-Pau cheirado, né? Então tá, daí Alan Moore negou colocar o seu nome nos créditos finais, né? Isto não abalou os diretores e produtores do filme, que mantiveram o projeto até o final. O diretor Jamie McTeigue e as roteiristas Wachowski queriam trazer a história do filme um pouco mais para a atual realidade política em que nos encontrávamos na época, visando que a população pudesse comparar ficção com a realidade. Por outro lado, o co-criador e ilustrador David Lloyd apoiou a adaptação para o cinema, aprovando o roteiro e dizendo que estava muito bom, e que era normal que Alan Moore não tivesse aceitado as alterações, pois Alan achava que a história só alcançaria seu objetivo se fosse exatamente igual aos quadrinhos. Existem várias alterações e adaptações da obra original para a versão do cinema. Uma nós já falamos, que foi essa alteração do foco político. Outra é que na obra original, Alan Moore retratou os fascistas com ambiguidade moral e como personagens mais realistas, e não de forma caricata como apresentaram no filme. Além de que eles foram eleitos legalmente e se mantiveram no poder por causa da apatia e falta total de ação do povo. Já no filme, eles introduziram uma arma biológica chamada Vírus Santa Maria, projetada e lançada secretamente pelo Partido Fogo Nórdico, matando mais de 80 mil pessoas e garantindo que o povo elegeria esse partido para assumir o poder, com a ideia de que eles poderiam proteger a todos de novos ataques terroristas, entre aspas, né? É uma coisa que eu acho até que eu entendi o porquê que o Alan ficou meio chateado. Porque é muito fácil você escolher um lado se um lado é pintado como mal. Quando você tem um lado ambíguo, que quer dizer o quê? Ele não pende só para um lado, só para o lado mal, ou só para o lado do bem. Quando você tem um lado que é mais ou menos, você ainda fica naquela dúvida do, será que eu estou apoiando o lado certo? Isso é uma dúvida até que a própria Ivy, a personagem que faz parte aqui da vida do V depois, ela fica nessa dúvida. Ela fica tipo, pô, eu vou apoiar um governo que tudo bem, ele é totalitário e é uma bosta, e a minha vida é um inferno, mas ele não é de todo mal, ele não fez só coisa ruim, né? Ou eu vou apoiar um cara que tá lutando pela liberdade, lutando pra justiça e tal, mas que ele tá fazendo uns ataques terroristas meio complicados, né? E ele não se importa se inocentes morrerem. Aí você fica nessa conjunto com a Ivy, você fica, mano, não é tão... Digamos que na obra original não é tão fácil você escolher um lado. No filme é extremamente fácil. Extremamente fácil. Por quê? Porque você sabe que o V é romantizado e que ele tá em busca de justiça e vingança. E o partido lá do regime militar tá pouco se fudendo, quer matar todo mundo e é muito malvadão. Então eu até entendo que o Alan Moore ficou meio decepcionado com essa adaptação. Apesar de eu ter achado muito legal no filme, eu sei que isso foi uma baita de uma alteração da obra original. Nessa obra, ele representa a vida real, porque nem sempre na vida você vai saber exatamente qual é o lado bom e qual é o lado ruim. Quem nunca apoiou um terrorista? Por acreditar que às vezes ele não é um terrorista, ou às vezes por acreditar que tudo bem, ele tá fazendo algo errado, mas poxa, é pra um bem maior. Então assim, ó, você não sabe até que ponto você apoia alguém, você não apoia alguém, você fica um pouco assim, sabe? Eu gosto de estudar os dois lados antes de escolher. Sim, óbvio, e mesmo que você estude os dois lados, mesmo assim não é fácil, porque nem todo lado é bom e nem todo lado é mal. Você tem que botar numa balança e tentar fazer uma escolha. Certa vez um professor de Direito Constitucional que tive deu uma aula sobre o V de Vingança. Inclusive deu a aula mascarado. Boa, melhor professor.
Eu queria ter tido uns professores meio louquinhos assim. Mas uma mudança foi na personalidade de V, que no filme parece ser um combatente da liberdade que tenta não colocar a vida de inocentes em risco, mas nos quadrinhos ele é apresentado como puramente anarquista, cruel e disposto a matar qualquer um que o atrapalhe. Também houve mudanças na personalidade de Eve, que era bem mais vulnerável na obra original antes de ser transformada por V. E no filme ela já tem um pouco de confiança. Há uma alteração no final da história também. Mas isso eu não vou falar porque vocês vão ter que ler pra saber o que muda na obra original do filme. Gente, uma curiosidade aqui. James Purefoy havia sido escalado para estrear o papel do V, do personagem V, nos cinemas, mas ele insistia que devia retirar a máscara e revelar sua aparência em algum momento do filme, o que iria totalmente ao contrário da mensagem de V para a história. Ele insistiu tanto no assunto que foi substituído no elenco, assim escalaram Hugo para o papel de V, que a gente já viu o elenco da adaptação, né? Aí que tá, gente. Eu não consegui estabelecer se esse James, que era pra ser o V original no filme, tava se incomodando com a máscara, porque aqui fala que ele queria tirar a máscara e tal o tempo todo, mas fala que o motivo às vezes é porque a máscara tava incomodando muito, mas também tem gente, até própria gente que trabalhou no set de filmagem, que falou em entrevista que na verdade o James queria aparecer no filme. Porque o V não aparece na história, né? Digamos assim, o rosto assim, dele no filme não aparece. E não era pra aparecer. Então tem gente que fala que o cara não aceitou o fato de que ele não apareceria o rosto dele, entendeu? Aí é meio complicado, por causa que a atuação não é só expressão facial, né, gente? A atuação é expressão corporal, é imposição de voz. Tanto que o Hugo, que fez o papel do V, cara, a interpretação dele ficou incrível. E o rosto dele não aparece em momento nenhum. Por quê? Porque a expressão corporal, a entonação da voz dele no filme é espetacular. E ele, então dá pra falar que o cara teve uma baita de uma atuação e ele nem apareceu o rosto dele. Os movimentos dele parecem os do Willy Wonka do filme. É que ele é bem teatral, né? Por isso que uma das características dessa obra, e principalmente do filme também, é que o V é extremamente teatral. V de Vingança é a construção e defesa de uma ideia. É a sombra que existe na sociedade espreitando o momento certo para uma cadeia de acontecimentos que nos levarão a uma nova era. É a subjugação dos predadores naturais do povo. É a crença na força da união da colônia para lutar contra a grande fera. E ela é a consolidação de um legado que se manterá vivo e ardente dentro de cada um de nós. Mesmo nas noites mais escuras e nas tempestades mais densas e nos fossos mais profundos, a chama poderá ser vista. E assim avisará a todos que ainda há esperança, que ainda há motivo para lutarmos. E para mim, essa história não me ensinou apenas o momento de lutar, mas também o de desistir, o momento de dizer, a minha parte nessa história eu cumpri. Quando Ivy se liberta da prisão e sai para a chuva, deixando-se molhar e lavar a alma, me vi aceitando certas realidades que para mim são inevitáveis. Vi que o medo que me dominava não era o meu problema, mas apenas o carrasco que segurava a porta da cela. E nessa minha cela, eu encontrei algo mais valioso que a minha vida. Eu encontrei a minha ideia. Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Mesmo. Muito obrigado.